Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast da Projic, em uma temporada super especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto super importante dentro das empresas e não só dentro das empresas, dentro da nossa vida também, que é a representatividade e a força feminina e como que a gente pode tornar o mundo mais justo, a nossa bolha mais justa, com respeito e também com representatividade feminina. E para conversar comigo, eu recebo aqui nesse episódio a Dilma Campos. Seja muito bem-vinda, Dilma. Adorei te ter aqui. Obrigada, Igor. Muito bom. Ai, que delícia estar aqui, né? Ah, que bom, que bom. Gente, só para vocês saberem um pouquinho mais, vou dar uma pincelada no currículo da Dilma. A Dilma Campos, ela iniciou sua carreira como bailarina, foi atriz, também passou por grandes agências brasileiras. Atualmente, ela é CEO e sócio fundadora da Nossa Praia, Head em SG, e enfim, tem um currículo super extenso aí, que se eu for trazer eles todos o seu currículo aqui, meu Deus do céu, a gente vai fazer um episódio só sobre a sua autobiografia aqui. Mas Dilma, aqui no Concar você participou de um painel falando sobre os desafios e as conquistas da liderança feminina. Eu queria começar esse bate-papo te perguntando quais foram os seus desafios e as suas conquistas na sua jornada. Nossa, Igor, pergunta difícil, né? Porque desafios foram muitos, conquistas também foram, mas desafios foram muitos, assim. Eu acho que eu fui desafiada desde a época do meu nascimento, assim. Eu compartilhei aqui no Concar justamente isso. Eu venho de uma família de esportistas, né? Aonde o assunto, obviamente, no almoço, café da manhã, almoço e jantar é bola, é qualquer esporte com bola, o resultado do futebol, do basquete, do handebol, do vôlei, até do campeonato da bolinha de gude. E para quem não vive isso porque não tem habilidade com bola, já está excluído de qualquer conversa familiar, né? Então eu sempre digo isso, meu desafio já começou aí. Eu sou a irmã do meio, né, de 2 irmãos, aonde a minha lembrança sempre é que meu irmão menor com 1 ano já era maior, né, que eu com 3 anos, né? Então eu já fiquei a baixinha da família. E olha que eu tenho 1,68 m, mas fiquei menor ali, né? Só não sou mais baixa que a minha mãe na minha família. E aí as coisas vão entrando, né? Então eu acho que esse foi o meu primeiro desafio, o de se entender nessa família que falava uma língua que não era a língua, né, que eu tinha afinidade e desenvolvimento para falar. Eu acredito que a segunda mudança que é traduzida num outro desafio é quando a gente sai de um colégio público e vai para um colégio particular. Então, assim, tem esse desafio, mas também tem o sucesso, né? Tem aquilo que você conquista, que é conseguir se superar saindo de um lugar onde a educação é um pouco mais simples, para um colégio onde a educação e o ensino é um pouco mais forte, com mais matérias, então você tem que se superar nessa igualdade, né? Você precisa se igualar ao desempenho que você tinha na outra escola, porque é difícil, então a gente sabe que você começa desempenhando mal e você vai lutando para isso, então eu acho que esse é. Eu acho que outro desafio que eu posso citar para você é que quando eu decidi, né, nessa escola, que se a Disneylândia existia, era lá que eu queria estar, então eu precisava trabalhar para estar lá. Eu começo a trabalhar ali com 13 anos de idade, né? Mas eu faço toda uma carreira ali na dança inicialmente. Eu sempre gosto de dizer que quando eu me casei aos 19 anos, sem ter faculdade, né, porque não tinha grana para fazer, as pessoas falavam assim, nossa, então acabou a sua vida, né, porque você não tem faculdade, você não construiu nada, você trabalha, você já está casada, então o que você vai ser do futuro? Então era um outro grande desafio naquele momento de saber como é que olhava para esse futuro e como é que ele seria construído. Mas aos 22 anos eu tenho, com uma bolsa de estudos, também a chance de fazer uma faculdade. Então eu venho para uma faculdade. Não era a faculdade daquilo que eu já trabalhava com comunicação, fazendo eventos,
e eu vou para uma faculdade de odontologia. Mas, como meu pai dizia, minha filha, de graça, até injeção a gente toma de graça, entendeu? Então, vai para esse desafio do ter que terminar esse curso superior para ter uma formação superior, que conseguisse te colocar melhor no mercado de trabalho. E aí você trilha outras carreiras. Então, a minha carreira ela é feita sempre de uma história que parece que eu desisto de uma coisa e recomeço outra. E aí eu desisto dessa coisa e recomeço outra, até eu conseguir chegar nesse lugar onde já tinha curso superior, onde eu vou trilhando algumas agências aí de comunicação e chego numa agência que, na verdade, o questionamento começa a virar outro. Não é mais um questionamento se tecnicamente eu sou boa ou não, ou se eu tenho universidade ou não, mas é um questionamento de um crescimento de carreira que eu não conseguia ver. Então, assim, há mais de 10 anos você está no mesmo lugar, há mais de 8 anos no mesmo grupo você está no mesmo lugar, parece que você não tem competência para crescer, né? E isso começou a me incomodar muito nesse momento da minha vida, porque eu falava, gente, todo mundo que começou comigo já é vice-presidente, já é presidente, já é CEO das empresas, e eu continuo a mesma coisa, né? E partindo desse inconformismo, é que eu vou buscar uma forma de provar novamente para as pessoas que sim, que eu posso estar nesse lugar sendo CEO do meu próprio negócio, que é o que eu tenho hoje. Então vem aí mais um desafio nessa vida, né? Que vai fazendo assim, eu falo, vai cada galho de árvore te impulsiona para um galho mais alto, que te impulsiona para um galho mais alto. E aí você vai crescendo e nesse momento eu resolvo que para conseguir isso eu tinha que empreender. Eu tinha que fazer uma carreira que me desse a possibilidade de gerir o meu negócio e mostrar para as pessoas que eu era boa fazendo isso. Porque, de fato, dentro de tudo que eu trilhei, esse foi o grande momento que eu não consegui hackear o racismo estrutural. O racismo estrutural, de fato, me parou. E aí eu começo a fazer o meu letramento racial, entender quem eu sou, entender de onde eu venho, entender as dificuldades que eu tinha, entender como que cresce. E empreendendo, isso ficou ainda mais claro, porque uma mulher preta vai ao banco e você acha que ela tem um empréstimo em bons juros? Não, ela não tem um empréstimo em bons juros. Os juros para ela são muito mais altos, tão altos a ponto de falar para ela, né, de uma forma muito clara e direta, não tire, porque não é para você. Esse lugar não é para você. Né? E um pouco cansada de sempre estar em lugares que não eram para mim, não foram desenhados para mim, ou não eram nem abertos à minha presença. Né? E aí eu começo essa jornada empreendedora. A minha jornada empreendedora ela é feita em 2 etapas. Uma primeira etapa é um negócio de pouco tempo, de 3 anos, e aí com a nossa praia, 10 anos aí, aonde o ano passado veio um novo desafio, né? Porque aí veio um grupo chamado Bipartners, representado pelo Bazinho Ferraz, querendo justamente comprar uma parte da minha empresa. E aí começa outro questionamento, vendo ou não vendo, andei 10 anos até aqui, mas o que eu posso andar e o que isso pode me acelerar para frente, né? Então são esses desafios que a gente vai encontrando na vida e vai mudando. E aí eu mudo de novo para falar, não, ok, eu quero essa sociedade, né? E sociedade sempre é um novo casamento, né? Então bora conhecer tudo, entender esse relacionamento, mas junto com isso veio um outro desafio, que era me tornar head de ESG dentro da Bipartners, que é essa network da qual a nossa praia, que é a empresa de onde eu sou CEO, né, está contida hoje nesse ecossistema da Bipartners. Então, um novo desafio. Você, muitos anos fora do mercado corporativo, você volta a exercer um cargo corporativo de executiva como head de ESG, né? Olhando
para boas práticas de 17 empresas embaixo de você. Então, um outro desafio, e eu topei esse desafio. Então, eu acho que isso foi muito da minha vida, né? O tempo inteiro ser desafiada e o tempo inteiro entender aquilo que você entrega como performance. Excelente. Dilma, um ponto que me chamou a atenção nos seus desafios e que é algo que acontece sempre na nossa vida e que, por acontecer sempre, a gente até deixou de enxergar que é sempre, a cada desafio que você passou, sempre teve alguém te pré-julgando. Mas quando você casou, nossa, mas então sua vida acabou, é isso. E tipo, quem disse que um casamento limita o seu crescimento, seja ele profissional ou pessoal? Ou quando você começou a se inserir no mercado de trabalho, as pessoas te julgando pela sua cor de pele, pelo meio onde você vive, pelo seu desenvolvimento. Isso aí é de cada um. E a gente viu que durante a sua jornada você teve vários pré-julgamentos sobre você, e hoje dentro das empresas, essa pauta tem levantado um alerta de tipo, pessoal, vamos mudar um pouquinho a rota, vamos recalcular a rota, porque a gente entrou numa inércia de seguir o que o mercado sempre vinha fazendo e pá, a ponto de ter hoje menos mulheres do que homens na empresa, mais gente cis, branca, hétero nas empresas e não tanta diversidade. Mas aí teve pessoas que falaram, opa, vamos falar aqui sobre diversidade? Vamos aqui falar sobre a voz da mulher, mas de fato da voz. Não, pá, beleza, agora temos mulheres no nosso quadro, mas no quadro de diretoras nenhuma. Então, assim, como que hoje você vem enxergando esse ponto da diversidade, da representatividade, seja ela feminina, seja ela da questão racial também, no mundo corporativo atual? Bom, eu acho que se a gente comparar com 10 anos atrás, mudou e mudou muita coisa, né? A pergunta sempre que a gente faz, Igor, é assim: a que velocidade estamos mudando? E eu acho que é essa pergunta que a gente tem que saber. A gente sabe que as estruturas, né, empresariais, que em sua grande maioria são estruturas verticais, estão falidas. Quando você coloca todas as gerações juntas convivendo, toda a diversidade e inclusão, quando você insere ESG, você sabe que para isso sobreviver e para a empresa ser cada vez mais inovadora e criativa, que é o que dá valor para a empresa, eu não estou falando de preço mais, eu estou falando de valor, né? Ela precisa estar numa estrutura horizontal. E estar numa estrutura horizontal é quebrar tudo isso que foi construído, das hierarquias, de como essa questão foi construída, dos acordos internos dessa estrutura, e reacordar e repactuar tudo de uma forma horizontal e de uma forma muito diferente. Então, esse é um grande desafio. Agora, se dentro desse desafio a gente não trouxer a questão da diversidade e da inclusão, mas como um fator criativo, a gente nunca vai conseguir emendar. Sempre vão ser 5 passos para frente, 2 para trás, mais 4 para frente, mais 1 para trás. E a gente vai demorar 250 anos para conseguir ter de fato igualdade de gênero, para conseguir ter de fato inclusão racial. A gente, obviamente, tem vários fatores que aí estão ponderando e estão pautando. Eu acho que a pauta do ESG, ela cai muito importante nessa questão social, no pilar S, né, na questão social. E o que eu gosto dessa pauta ESG? Porque a gente falava de sustentabilidade, a gente falava de diversidade e inclusão, mas a gente não falava disso ligado a resultado financeiro. E a pauta ESG, ela está exatamente neste lugar do resultado financeiro. Então, quando a gente tem tudo isso atrelado ao resultado financeiro, a gente entende que vai mudar, queira sim, queira não.
Exato. Você tocou num ponto excelente e que eu já estava pensando aqui que a próxima pergunta iria ser justamente essa, de que ESG não deve ser tratado como um projeto para dar check na lista, mas é muito mais uma questão de trazer isso para a essência do negócio. Porque aí quando as pessoas que estão nos acompanhando, que estão cuidando de pessoas, são do RH, são de gestão de pessoas, leva essa pauta para cima, o poder de convencimento de uma diretoria que às vezes não tem tanto conhecimento sobre é baseada na lucratividade. Empresas estão aqui para gerarem lucro. E pensar nesses pilares do ESG, da representatividade e responsabilidade social e ambiental, é é para o negócio também, é para trazer lucro para a empresa também, não é só uma modinha, não é só para dar um check no projeto, é para trazer culturalmente o jeito de olhar para os negócios. E aí a minha pergunta é, como que a gente pode levar esse olhar para dentro das empresas? Digamos assim, tem a galera aqui que cuida da gestão de pessoas, seja eles gerentes, seja eles pessoas analistas, independente do cargo. Mas como mostrar o valor estratégico por trás desse cuidado com a responsabilidade social, ambiental, de governança que a gente se baseia no ESG? Olha, quando você me fala assim, como levar, eu acho que ela já está lá. Eu acho que a gente não precisa levar. Eu acho que talvez o que a gente precise levar é um direcionamento de como avançar mais rápido. Porque a pauta está dentro das empresas, as empresas estão fazendo isso. Quando você olha, por exemplo, na nossa praia, na minha empresa, né, a gente tem uma plataforma de avaliação da maturidade ESG das empresas. E aí, em cima dessa plataforma de avaliação, a gente traça um plano de ação com matriz de materialidade, junto com matriz de criticidade. Isso acaba dando para você um super plano de ação do que tem que fazer. E isso eu vejo as empresas fazendo. Umas mais, outras menos, outras tateando isso. Quando chega aqui, é que começa a ficar, às vezes, parece que um elefante de tão grande, se eu fosse citar assim, um animal, por exemplo, de grande porte. Por quê? Porque aí as pessoas precisam de uma empresa para implementar isso, de outra para implementar aquilo e tal. E eu falo, ó, pode parar, vou fazer até merchan, faz tudo com a nossa praia que a gente faz essa implementação. Mas ela passa pelo fator da comunicação. A gente precisa comunicar internamente o que está sendo feito. Se a gente não começar a comunicar internamente, como que esses colaboradores, que são porta-vozes da empresa, não importa se eles estão lá fazendo a limpeza do chão ou se eles estão lá gerenciando, eles são os mesmos porta-vozes da empresa. Então a gente precisa engajá-los da mesma forma, para que aquilo nasça de forma verdadeira e que se expanda ultrapassando os muros da empresa, atingindo todo o ecossistema de tudo que está sendo feito. Agora, como a gente falou de sustentabilidade, de tudo isso ligado ao fator financeiro, quando a gente olha, por exemplo, para Portugal, né, para a Europa, a gente já vê bancos com taxa menores de juros para empresas portuguesas que têm melhores práticas de ESG. Ou seja, muda quando bate no bolso, não é verdade? Total, é isso mesmo. Eu acho que quando a gente passa a entender que essas práticas elas não estão só ligadas a vamos seguir a moda, porque não é questão de moda, é questão de necessidade. Se hoje a sua empresa não faz, ela não é que ela ESG não é um diferencial competitivo no mercado, é um atrativo no mercado, porque eu, como pessoa colaboradora, eu não quero buscar uma empresa que não tenha o mesmo propósito que eu, que com o meu futuro, com o meu cuidado. Então, hoje essa pauta está muito além de ser cool, de dar check para ser da moda. É uma questão de necessidade, até tendo uma visão holística a longo prazo, de hoje a gente está assim, mas e lá na frente?
como que a gente vai chegar lá na frente se a gente não ter esse cuidado com as nossas pessoas, com a nossa comunidade, com o ambiente onde a gente está construindo esse legado, essa marca. Enfim, acho que daria pra gente entrar em cada pontinho dessa conversa e fazer uma temporada de podcast dentro de cada pontinho, né? Não, com certeza. Meu Deus do céu, porque assim, assunto tem um monte, mas Gil, queria te agradecer demais aqui no nosso podcast, sua participação, sua presença, você compartilhar um pouquinho sobre o seu ponto de vista em relação a esse assunto. E para encerrar, eu queria que você trouxesse uma provocação, o famoso deixar uma pulguinha atrás da orelha de quem está nos assistindo em relação a essa pauta, sobre como que a gente pode tornar, não como tornar, mas por quê? Essa acho que é a pergunta. Por que a gente precisa tornar empresas mais provocativas em relação a esse olhar com igualdade dentro das empresas, equidade, né? Na verdade, equidade dentro das empresas em todos os âmbitos, seja ele relacionado a ambiental, seja ele relacionado a pessoa, seja ele relacionado a impacto na comunidade. Que pulguinha atrás da orelha que você deixa aí para o nosso pessoal, para eles pensarem no assunto. Bom, então eu vou deixar uma pulguinha para o pessoal de People, que para mim, dentro dos últimos anos, foi a profissão que mais teve que se modificar e se adaptar. E eu digo isso claramente. Por quê? Porque eles procuravam um tipo de líder, um tipo de colaborador, e rapidamente eles tinham que procurar outro, e rapidamente eles tinham que procurar outro. E aí a pessoa que só tinha que ter a questão técnica, que eram os hard skills, aí agora precisam ter só os soft skills, e aí aquilo que era exigido como inglês cortou para poder fazer diversidade e inclusão e incluir mais pessoas, então precisou equalizar tudo isso. Gente, eu falo sempre isso e queria deixar essa mensagem pro pessoal da ABRH de Santa Catarina. Por quê? Gente, o desafio que vocês têm na mão é gigante. Vocês são a porta de entrada das empresas. Então, esse olhar ESG tá muito com vocês. Esse olhar da equidade salarial entre homens e mulheres, da equidade de gêneros em contratar homens e mulheres, de convencer as lideranças a isso. Porém, hoje, tem uma ajuda da resposta que muitos bônus de liderança estão atrelados a características de ESG. Então, gente, eles estão com a panela fervendo na mão, tendo que se movimentar rapidamente. Mas, já sabe, desistir jamais. Esse é o recado. Então, bota pra funcionar. Desistir jamais. Dilma, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. E muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá!